Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Hoje nós estamos dando início à leitura do livro de Segunda Reis, dando continuidade ao livro de Primeira Reis. É importante que nós entendamos o seguinte, né? Os acontecimentos descritos em Segunda Reis abrangem um período de quase 300 anos. Segunda Reis registra as turbulentas experiências do povo de Deus, desde o reinado de Acasias, o nono rei do reino de Israel, por volta de 853 a.C., incluindo a queda de Israel para a Síria em 722 a.C., passando pela deportação de Judá para a Babilônia em 586 a.C. e terminando com a libertação do rei Joaquim em 560 a.C. Este foi um período difícil na história do povo de Deus, um período de grandes mudanças e sublevações. Havia luta interna e pressão externa. O resultado foi um momento tenebroso na história do povo de Deus, o colapso e o consequente cativeiro de ambas as nações, né? Então, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, eles vão, vamos dizer assim, ter destinos diferentes, mas que vão ser responsabilizados pelos seus pecados, né? O nosso Deus, ele é um Deus gracioso, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus justo. Então nós precisamos entender a aplicação pessoal e a mensagem de Segunda Reis é tão relevante hoje como na época em que foi escrito. Ou seja, Deus controla a história humana. A nação, o líder ou a pessoa que responde e obedece ao Senhor desfrutará dos benefícios do seu relacionamento com Ele. Aqueles que se recusam e se rebelam provarão da disciplina de Deus. Pois, embora o povo seja pecador, Deus é o autor da redenção e perdoa graciosamente os que se arrependem e retornam a Ele. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já retornou a Deus e está vivendo para Deus? Ainda não? Essa é uma oportunidade de você avaliar como você está vivendo a sua vida. Para quem você está vivendo a sua vida? Que modo de vida você decidiu viver, né? Nesses dias, dias sim, conturbados, como aqueles dias, dias de incertezas, dias de muitos desafios, mas como diz aqui, Deus ele é gracioso, Deus abençoa, Deus vai guardar e vai salvar aquele que confia nele, aquele que vive para ele, aquele que acredita nele e no seu Filho que foi enviado para nos salvar. Porém, aqueles que vivem displicentes, negligentes, aqueles que não entendem, né, a graça, o amor, a misericórdia e a mão estendida de Deus, estes vão de mal a pior, odiando e sendo odiados, vivendo uma vida somente para si mesmo, uma vida dissoluta, mesquinha, muitas vezes distante dos valores que Deus se agrada, como o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Então, é muito importante nós entendermos esses sentimentos que vão gerar comportamentos e aprendermos a desenvolver e viver a nossa vida de acordo com o Espírito, de acordo com a vida no Espírito, né? É muito importante nós entendermos isso. Para quê? Para que nós não venhamos a ser enganados, né? Venhamos a não receber a mensagem, não receber a pessoa de Jesus Cristo de fato e de verdade, a ponto de manifestarmos Ele no nosso dia a dia, a ponto de vivermos com Ele e para Ele no nosso dia a dia. Não só viver uma religião, não só frequentar uma igreja, não só participar de cultos, não, mas ter uma vida verdadeira com Deus, uma vida que está voltada para os valores, para os princípios, para aquilo que agrada a Deus, uma vida reta, uma vida justa, uma vida que exalta o nome de Jesus. Não uma vida que não tem sentido, não tem brilho, não tem fervor. Então é muito importante nós entendermos isso e a mensagem, né, de tanto de primeira como de segunda Reis,
Elas eram originalmente um só livro, que continuava a narrativa de 1º e 2º Samuel. Os compositores do Antigo Testamento grego dividiram a obra em 3 e 4 reinos, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. O título Reis deriva da tradução latina de Jerônimo, da Vulgata, e é apropriado por causa da ênfase desses livros nos reis que governaram durante estes séculos. O livro de 2ª Reis começa a registrar os acontecimentos históricos do povo de Deus, no lugar onde o livro de 1ª Reis os interrompe. No entanto, 2ª Reis é mais do que uma simples compilação de acontecimentos políticos importantes ou socialmente significativos em Israel e Judá. Na realidade, não contém uma narrativa histórica tão detalhada como se poderia esperar. 300 anos em apenas 25 capítulos. Ao contrário, 2ª Reis contém uma narrativa histórica seletiva com um propósito teológico. O autor, portanto, seleciona e enfatiza o povo e os acontecimentos que são significativos no plano moral e religioso. 2ª Reis apresenta Deus como o Senhor da história. A partir da história, este livro estabelece a ação providencial de Deus na vida do seu povo em favor dos seus propósitos redentores. Por isso, o livro de 2ª Reis não deve ser visto como mera história, mas como teologia e lições tiradas da história. 2ª Reis retoma a história trágica do reino dividido, quando Acasias está no trono de Israel e Josafá governando sobre Judá. Assim como em 1ª Reis, é difícil seguir o fluxo da narrativa. O autor ora está falando sobre o reino do norte, Israel, ora sobre o reino do sul, Judá, traçando simultaneamente suas histórias. Israel teve 19 governantes, todos ruins. Judá foi governado por 20 regentes, dos quais apenas 8 foram bons. 2ª Reis recorda a história dos últimos 10 de Israel e dos últimos 16 governantes de Judá. Alguns destes 26 governantes são mencionados em apenas poucos versículos, enquanto que capítulos inteiros são dedicados a outros. A atenção maior é dirigida àqueles que ou serviram de modelo de integridade ou que ilustram porque essas nações finalmente entraram em colapsos e foram levadas para o cativeiro. Então, muito aprendizado, muita coisa interessante nós vamos aprender no comentário do livro de 2ª Reis. Então, não perca a oportunidade de estar conosco diariamente, recebendo essas instruções e, claro, dependendo da unção e da graça e do favor e daquilo que o Espírito quer nos usar para te comunicar, com certeza você vai ter aí bons comentários com boa análise. Um outro convite que eu faço a você também é ler o livro de 2ª Reis, ler alguns comentários expositivos sobre o livro de Reis, porque com certeza Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada pode te libertar mais do que o conhecimento da verdade, o conhecimento acerca de Deus. Amém? E a falta de conhecimento com certeza vai nos levar a vivermos em cativeiro. Nessa época o cativeiro era físico. Hoje o cativeiro muitas vezes é emocional, psicológico, espiritual. Não se deixe ficar aprisionado novamente, seja pelo pecado, seja pelas coisas do mundo ou a fascinação das riquezas, mas se liberte dessas coisas. Só assim você poderá viver uma vida para Deus, cheia de integridade, sentido e, claro, muitas realizações para a glória do Senhor. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, participe, comente, compartilhe, divulgue com o maior número de pessoas possível. Fazendo assim, você nos ajudará a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus nos abençoe e até amanhã.